Mark faleceu repentinamente de um ataque cardíaco apenas um mês após o casamento, deixando sua esposa recém-casada, Bianca, em estado de choque e incapaz de compreender a realidade da situação. Durante o funeral, Sophia, ex-esposa de Mark, deixou claro para os parentes que não tinha intenção de acolher Tom, preferindo colocá-lo em uma instituição. Agora, Bianca se via sozinha, com a vida conjugal abruptamente encerrada, enquanto Tom, o filho do marido, também estava desamparado. Apesar de ser a primeira vez em muitos anos que sua mãe biológica havia aparecido, Tom não levantou os olhos, permanecendo sentado em seu assento na casa funerária. A ausência dela durante grande parte de sua vida tinha deixado cicatrizes profundas, e a sua presença agora parecia quase irrelevante para ele. Todos os presentes pareciam estar solidários, mas havia uma distância palpável entre eles e Tom, como se ninguém soubesse realmente como se aproximar do garoto. As atitudes dos parentes pioraram quando testemunharam o comportamento de Sophia, sua mãe biológica, que se mostrava desinteressada e fria, mais preocupada com as aparências do que com o filho. Eles começaram a murmurar entre si, julgando que um filho de tal mãe provavelmente herdaria seus traços negativos. A suspeita e o preconceito contra Tom começaram a crescer, sem que ele tivesse feito algo para merecer. Eventualmente, a preocupação com o futuro de Tom começou a tomar conta das conversas. Entre os parentes de Mark, um murmúrio crescente se fez ouvir: quem vai acolher o Tom então? Que tal você? Ou é impossível para nós? A questão pairava no ar, sem resposta imediata, refletindo o dilema de uma família que não estava preparada para lidar com a situação, mas também não queria deixar o garoto desamparado. Os parentes egoisticamente discutiram o futuro de Tom, sem se preocupar com seus sentimentos. Bianca se levantou lentamente, caminhou até ele e olhou em seu rosto abatido. Você está bem? Quer ir para outra sala? Ei, você não precisa se segurar por minha causa. Sentiu um aperto no peito e quase inconscientemente, abraçou Tom. Ela percebeu os olhares frios ao redor quando alguém disse em voz alta: adotando o filho do marido morto, ela deve estar louca. Sua cabeça ferveu de raiva. Soltou Tom, agarrou sua mão com firmeza e gritou para os parentes distantes: não importa o que digam, eu vou criá-lo adequadamente. Sua declaração fervorosa deixou todos na casa funerária incrédulos. Então, um pequeno homem idoso, sentado nas cadeiras da funerária, limpou a garganta com uma pequena tosse, caminhou até ela e olhou nos seus olhos. Esse homem idoso era seu pai, Roberto, a quem não via há muitos anos. Com uma voz grave e cheia de emoção, ele disse: você está dizendo que vai criar essa criança sozinha? Sim, eu vou garantir que o filho do Mark seja bem cuidado. Não seja ridícula. Roberto de repente puxou o braço de Tom, arrastando-o para fora da casa funerária. Bianca, precisamos conversar, disse Roberto com firmeza. Ela o encarou, tentando compreender suas intenções. Bianca ficou paralisada por um momento. Lembranças do passado começaram a inundar sua mente. Ela conheceu seu primeiro namorado na faculdade, e moravam juntos, acreditando que um dia se casariam. Em um dia comum, ele a surpreendeu com uma proposta. Não foi particularmente chique ou romântica, mas ela ficou encantada com a pequena flor branca em forma de estrela que ele lhe deu, que crescia selvagem em um canto de um estacionamento próximo. Era uma flor minúscula chamada Estrela da Primavera, e quando a recebeu, pôde sentir o leve cheiro de cebolinha chinesa. O gesto simples, mas cheio de significado, tocou profundamente seu coração. Eles riram juntos, compartilhando aquele momento de felicidade pura. Quando contou à sua amiga sobre a possibilidade de se casar, a amiga perguntou: você não vai fazer o teste primeiro? Então Bianca decidiu ir sozinha ao ginecologista. Sentada na sala de espera do consultório do ginecologista, Bianca notou uma mãe e uma filha ao seu lado. A filha, aparentemente na casa dos 20 anos, e sua mãe conversavam baixinho. Ela ouviu a mãe mencionar que sua filha iria se casar no mês que vem. Não estava tentando espionar, mas a mãe falava um pouco alto, e parecia que a filha estava ali para fazer um check-up pré-nupcial.
Bianca tinha vindo com os mesmos pensamentos após aceitar a proposta de seu namorado, mas se sentia um pouco assustada. E se o teste encontrasse alguma doença? O que ela faria? Como explicaria isso a ele? Queria perguntar à mãe e à filha ao lado, e se encontrassem algo, você ainda se casaria com a pessoa que ama? A luz quente do sol iluminava a sala de espera através da janela enquanto ela observava a mãe e a filha saindo da clínica com sorrisos. Então chegou a vez de Bianca. Após o exame, ela saiu do hospital. O céu, que até então estava limpo, agora estava nublado, parecendo que poderia começar a chover a qualquer momento. O clima parecia refletir sua inquietação interior. Algumas semanas depois, ela recebeu os resultados do exame e descobriu que provavelmente nunca poderia ter filhos. A notícia devastou, mas ela não quis compartilhar seu sofrimento com ninguém, nem mesmo com seu namorado da época. Com o passar do tempo, a tensão entre Bianca e seu namorado aumentou. Ele notou sua crescente distância emocional, mas ela nunca explicou o verdadeiro motivo. Bianca não queria sua simpatia, nem desejava que ele ficasse ao seu lado por pena. Eventualmente, ela terminou seu noivado, deixando Bianca ainda mais isolada e desamparada. Anos depois, Bianca conheceu Mark através do trabalho e se sentiu atraída por ele, apesar de ter decidido nunca se apaixonar novamente. Havia algo na expressão solitária de Mark que a atraía. Sentados perto da janela de um café, Bianca e Mark tentavam ler a mente um do outro. Eventualmente, Mark se endireitou, como se tivesse tomado uma decisão, e começou a falar. Eu tenho um histórico de divórcio e tenho um filho que mora comigo, confessou Mark, com um tom de hesitação em sua voz. Isso está bem para mim. Tenho dificuldade para conceber filhos, respondeu Bianca, sua voz firme mais carregada de uma tristeza velada. Mark pareceu surpreso com a franqueza dela, mas logo em seguida, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Então, você estaria disposta a criar meu filho como se fosse seu? Perguntou ele, seu rosto expressava ansiedade e esperança. Naquele momento, Bianca nunca tinha conhecido o filho de Mark, mas se ele fosse filho de Mark, ela estava determinada a cuidar bem dele. Mark mostrou uma pitada de tristeza em seu sorriso e então sussurrou obrigado em uma voz fraca. E esse foi o começo do relacionamento deles. A ex-esposa de Mark, Sofia, aparentemente havia abandonado os afazeres domésticos e os cuidados com o filho, saindo de casa. Não se sabe se isso foi a causa direta dos problemas entre eles, mas Mark ficou com a responsabilidade de criar Tom sozinho. Logo depois que Bianca e Mark começaram a namorar, ela fez questão de conhecer Tom. Ela não suavizou a situação porque ele era uma criança, estava falando sério sobre se casar com Mark e deixou isso claro para Tom. A partir daí, Bianca começou a visitar a casa deles diariamente, preparando refeições e passando tempo com Tom. Ela cozinhava pratos que as crianças adoram, como hambúrgueres, omeletes e frango frito, garantindo que Tom sempre tivesse uma refeição deliciosa. No início, Tom estava um pouco hesitante em comer a comida de Bianca, ainda se acostumando com a presença dela. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a se abrir e a mostrar seu lado doce e gentil. Tom, você gostou do jantar de hoje à noite? Sim, estava muito bom. Tom, no entanto, era uma criança solitária. Apesar de ter apenas 10 anos, ele ficava até tarde na estação de trem com amigos mais velhos. Mark frequentemente chegava tarde do trabalho e não tinha muito tempo para passar com Tom. Bianca queria evitar que Tom saísse à noite, então começou a terminar seu trabalho cedo e sempre vinha à noite para cozinhar. Mark ficou profundamente grato por isso e, um ano depois de começarem a namorar, decidiram se casar legalmente. Tornar-se a mãe de Tom deixou Bianca genuinamente feliz. Eles não contaram sobre o casamento aos pais. Isso porque os pais de Mark já haviam falecido, e Bianca, apesar de não estar em maus termos com o seu, não o via há anos. Ela havia sido criada pelo pai depois de perder a mãe quando criança. Mark sorriu e disse: mesmo que vocês não tenham contato frequente, eu gostaria de conhecer seu pai algum dia, se isso for possível. Bianca hesitou um pouco, mas concordou com a cabeça.
A vida continuou e ela se esforçou para ser uma boa mãe para Tom, criando-o com amor e cuidado. Juntos, enfrentaram os desafios de formar uma nova família. Depois de se casar, Bianca se dedicou ainda mais a cozinhar refeições para Tom e a fazer tudo o que uma mãe faria. Ela não tinha nenhum modelo de como ser uma boa mãe, pois seu pai estava sempre ocupado com o trabalho e ela não tinha muitas lembranças de ser mimada. Algumas moças, que pareciam ser funcionárias da fábrica de vidro do seu pai, vinham fazer-lhe companhia e cozinhar para ela. O som do tilintar de vidro na fábrica próxima à sua casa costumava ser ouvido tarde da noite, uma lembrança que ainda perdura. Quando era jovem, Bianca visitou a fábrica querendo ver seu pai, mas foi duramente repreendida e se escondeu nas sombras, observando de longe. Ela olhava atentamente para o vidro sendo fundido nas profundezas da fábrica. Havia um pequeno canteiro de flores em um canto da fábrica, onde flores brancas em forma de estrela floresciam. Ela se lembrava vividamente de colher uma dessas flores brancas e esperar em casa sozinha. Essas memórias davam-lhe força para seguir em frente e cuidar de Tom da melhor maneira possível. Uma noite, enquanto esperava Mark chegar em casa, Bianca se lembrou do rosto do seu pai e decidiu que queria apresentá-lo a Mark e a Tom. Estava curiosa sobre como ele reagiria. Enquanto abria o contato do pai no telefone, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Colocou o telefone no ouvido e sentiu um frio repentino ao ouvir a voz de uma mulher desconhecida. O ar ao seu redor parecia gelado. Bianca recebeu a notícia devastadora de que Mark havia desmaiado repentinamente no trabalho e foi levado ao hospital em uma ambulância. Queria correr para o hospital imediatamente, mas ao olhar para Tom, que estava dormindo pacificamente, hesitou. Essa hesitação é algo que ela se arrependeria profundamente pelo resto da vida. Uma hora depois que Mark foi levado às pressas ao hospital, ela foi contatada novamente. Ele havia falecido. O mundo de Bianca desabou. A dor foi imediata e esmagadora, mas ela sentiu uma estranha ausência de lágrimas, como se a realidade ainda não tivesse se fixado. Mais tarde, o médico explicou que parecia ser um ataque cardíaco. Honestamente, a causa da morte não importava para Bianca. O que ela queria saber não era porque Mark tinha morrido, mas como ela e Tom conseguiriam viver sem Mark de agora em diante. Bianca sentiu um vazio imenso. Ela se lembrou do sorriso de Mark, das noites que passaram juntos planejando um futuro que agora nunca aconteceria. O desespero a envolveu, mas ela sabia que tinha que ser forte por Tom. Nenhuma lágrima veio quando Mark morreu, foi tudo muito repentino e não parecia real. A dor estava lá, profunda e latente, esperando o momento em que a realidade finalmente se instalasse. Sem pensar muito, Bianca discutiu vagamente os preparativos do funeral com a funerária recomendada pelo hospital. As coisas prosseguiram mecanicamente. Tom provavelmente sentia a mesma irrealidade. Ele estava sentado na cadeira da funerária com sua expressão habitual, olhando para o chão. Uma mulher vestida extravagantemente apareceu, olhando ao redor, e logo começou uma comoção com os parentes de Mark. Bianca não conseguia ouvir claramente a conversa, mas a mulher era Sofia, a ex-esposa de Mark, pressionando sobre a herança. Os parentes explicavam desesperadamente que não havia nada, e ninguém parecia se preocupar com o que aconteceria com Tom. Bianca observava a cena, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. A ex-esposa de Mark, Sofia, causou bastante comoção no funeral. Não tenho intenção de acolher Tom em minha casa. Vou colocá-lo em alguma instituição ou fazer o que for necessário. Bianca, indignada, reagiu imediatamente. Como pode pensar em fazer isso? Como pode ser tão egoísta? Sofia então se voltou para Bianca com um olhar desdenhoso. Você é a nova esposa do Mark? Ouvi dizer que vocês acabaram de se casar e então ele morreu, certo? O que você vai fazer em tal caso? Você não tem nenhuma conexão real com Tom. Sente um vínculo depois de apenas um mês? Bianca continuou a olhar sem responder, enquanto Sofia deu de ombros com um sorriso irônico. Você ainda é jovem. É melhor fazer uma escolha da qual não se arrependa. Com essas palavras de despedida, ela deixou a casa funerária.
Os parentes de Mark começaram a murmurar, perguntando quem acolheria Tom. A pressão aumentava, e Bianca se viu diante de uma decisão crucial. Apesar de sua mãe biológica ter aparecido depois de tanto tempo, Tom não olhou para ela. No início do funeral todos demonstraram simpatia à distância, mas a atitude deles mudou depois de testemunharem o comportamento de Sofia. Pensavam que uma criança com uma mãe assim deveria, sem dúvida, herdar seus traços. Bianca sentiu a tensão no ar e percebeu que, independentemente do que os outros dissessem, ela precisava tomar uma decisão firme por Tom. Com um suspiro profundo, ela se aproximou de Tom e segurou sua mão. Tom, eu sei que nada disso é justo, mas prometo que não vou abandonar você. Vamos enfrentar isso juntos. As palavras de Bianca fizeram os murmúrios cessarem momentaneamente, e ela sentiu a determinação crescer dentro de si. Ela sabia que essa seria uma jornada difícil, mas estava pronta para enfrentar todos os desafios pelo bem de Tom. Quase inconscientemente, Bianca abraçou Tom. Sentiu os olhares frios nas suas costas quando alguém disse em voz alta, adotando o filho do seu marido morto, ela está louca. Sua cabeça esquentou. Soltou Tom, agarrou sua mão e gritou para os parentes distantes. Não importa o que digam, eu vou criá-lo como se fosse meu filho. Tente se acalmar, você não tem essa obrigação. Honestamente, pode ser melhor para o seu futuro colocá-lo em uma instituição. Alguém sugeriu. Cale a boca. Vou criar Tom adequadamente por conta própria. Declarou Bianca com fervor. Sua declaração deixou todos na casa funerária incrédulos. Se ela deixasse Tom agora que Mark se foi, o que seria da vida dele? Bianca não queria que ele sentisse a solidão que ela sentiu quando criança. Não queria isso para ele. Então, um pequeno idoso que estava sentado nas cadeiras da funerária chamou a atenção com uma pequena tosse, caminhou até Bianca e olhou nos seus olhos. O homem idoso era seu pai, Roberto, que ela não via há muito tempo. Você está dizendo que vai criar essa criança sozinha? Perguntou ele. Sim, eu vou garantir que o filho de Mark seja bem cuidado. Não seja ridícula. Respondeu Roberto, com um olhar sério. Você não tem ideia do quão difícil será. Disse Roberto. De repente, Roberto puxou o braço de Tom e o arrastou para fora da casa funerária. Ele se dirigiu ao estacionamento vazio do lado de fora. Bianca tentou puxar Tom de volta, mas, apesar da pequena estatura de Roberto, ele reagiu com surpreendente força. Você disse que seu nome é Tom, certo? Eu sou seu avô. Disse Roberto, olhando para Tom. Meu avô. Respondeu Tom, confuso. Gostaria de morar na minha casa? Mas você teria que se mudar. Tem uma fábrica perto de casa. É onde eu trabalho, às vezes é um pouco barulhento. Propôs Roberto. Tom lutou para responder à proposta repentina. Roberto se virou para Bianca com um olhar triste. Bianca, criar um filho sozinha como mãe solteira será muito difícil para você. Então, volte para casa comigo depois do funeral, disse ele. Bianca mostrava uma fachada de força sobre criar Tom sozinha, mas, na realidade, estava com medo e ansiosa. Tom não chorava desde que Mark faleceu, e Bianca ainda não tinha sentido a realidade ou a tristeza de sua morte. Quando Roberto estendeu a mão para Bianca e perguntou com preocupação se ela estava bem, algo que estava selado dentro do seu peito surgiu. Inesperadamente, ela se viu abraçando seu pai e chorando. Tom a observava enquanto ela continuava a chorar como uma criança, apenas olhando fixamente. Finalmente, Bianca cedeu à proposta de Roberto, percebendo que não poderia enfrentar isso sozinha. Assim ficou combinado que, após o funeral, ela e Tom se mudariam para a casa de sua infância com Roberto, na esperança de encontrar um novo começo em meio à dor e à perda. Depois do funeral, Roberto os pegou no apartamento e foram para a casa da sua infância. A paisagem vista da janela do carro parecia solitária, como se estivesse afastando Bianca de suas memórias com Mark. Retornando para sua casa de família, uma nova vida começou para ela e Tom. No primeiro dia na nova escola,
Tom parecia deslocado e teve dificuldades para fazer amigos. Bianca o encorajou gentilmente antes de mandá-lo para a escola novamente no dia seguinte. Ela começou a ajudar na fábrica de vidro do seu pai, onde alguns artesãos criavam lindas peças de vidro. Seu trabalho era inspecionar os produtos acabados, limpando cada peça com um pano. Quando era jovem, Bianca foi repreendida por entrar na fábrica por ser perigosa e costumava observar o trabalho de fora. Agora, como adulta, estava finalmente participando desse processo. Bianca e Tom enfrentaram muitos desafios, mas juntos começaram a reconstruir suas vidas, encontrando um novo caminho e um novo senso de pertencimento. Uma antiga funcionária que cuidou dela quando criança falou alegremente sobre como a garotinha que ela conheceu havia crescido tanto. Embora Roberto não estivesse mais ativamente fazendo vidro, ele era frequentemente visto conversando com vendedores em uma pequena mesa perto da oficina. Durante os intervalos, Bianca assistia ao processo de sopro do vidro. Os artesãos mergulhavam uma longa haste no forno cheio de vidro fundido laranja brilhante, coletando apenas a quantidade certa ao redor da haste, e então inflavam o vidro como um balão. Era um processo espetacular de se ver. Bianca se sentia profundamente conectada ao trabalho, vendo a habilidade e dedicação dos artesãos, e sentia orgulho de fazer parte disso. Bianca pensou que gostaria de experimentar soprar vidro, mas o ambiente na fábrica não era propício para iniciantes. Apenas os artesãos moldavam o vidro com fluidez e silêncio. Ver seu pai liderando esses artesãos habilidosos a encheu de um certo orgulho. Naquele momento, ela estava tentando muito se adaptar à nova vida, e tinha certeza de que Tom também estava. Em uma reunião escolar, o professor muito prestativo contou a Bianca sobre a situação de Tom na escola. Aparentemente, o fato de que Tom e Bianca não eram parentes de sangue já havia se tornado um boato no bairro e era um tópico de conversa entre os alunos. E isso afetava Tom. Ouvindo isso à noite, Bianca começou a andar com passos pesados. Vários pensamentos giravam em sua mente. Ela estava completamente inconsciente disso e nem tinha imaginado que poderia acontecer. Deveria ter pensado nisso, mas nunca lhe passou pela cabeça. O que ela sentia era um forte desejo de que Mark estivesse ali com ela naquele momento. Quando chegou na sala, viu Tom sentado no sofá, com a expressão de sempre, mas algo parecia diferente. Ao vê-la, Tom se levantou e foi para o quarto. Bianca encontrou as coisas de Tom espalhadas. Andou pelo corredor e bateu na porta do quarto dele. Tom, posso falar com você por um momento? Chamou Bianca. Não entre, respondeu Tom, com a voz ligeiramente rouca. Depois de respirar fundo, Bianca sussurrou. Desculpe, Tom. Se você estiver bem com isso, poderia me dizer o que aconteceu na escola? Tom não respondeu. Bianca ficou na frente da porta por um tempo, mas eventualmente desistiu e começou a preparar o jantar. Dia após dia, as conversas com Tom diminuíram. Parecia que ele havia parado completamente de compartilhar atualizações, talvez porque percebeu que ela estava forçando sorrisos para tentar descobrir como as coisas estavam indo na escola. Eventualmente, Tom parou de ir à escola e começou a se fechar em seu quarto, levando uma vida reclusa. Embora ele saísse de casa pela manhã com sua mochila, provavelmente para a escola, ele voltava para casa depois que Bianca saía para o trabalho. Mesmo no trabalho, onde precisava concentrar seus pensamentos, a preocupação com Tom a distraía, levando a erros bobos, como deixar cair artigos de vidro recém-feitos. Ela era frequentemente repreendida por isso. Ela se sentia incapaz de compartilhar seus problemas com um pai que havia mergulhado no trabalho e a negligenciado quando era jovem. Acreditava que ele nunca poderia realmente entender sua situação atual. No entanto, Roberto, depois do trabalho, repetidamente a puxava de lado e insistia para que ela falasse com ele se houvesse alguma coisa. Apenas fale comigo, Bianca. Estou aqui para ajudar, ele dizia. Não importava quantas vezes ele repetisse isso, ela não conseguia discutir seus problemas com ele. Cada vez que ele a pedia para consultá-lo sobre qualquer coisa, sentia como se fosse um empurrão nas costas, dizendo para ela cuidar de Tom.
A sensação de impotência crescia, mas Bianca sabia que precisava encontrar uma maneira de se conectar novamente com Tom e ajudá-lo a superar as dificuldades que estavam enfrentando juntos. Roberto percebeu sua angústia e ofereceu conselhos com poucas palavras. Bianca, você precisa falar com ele. Tente entender o que está acontecendo. Apesar do seu conselho, Bianca se sentia perdida e incapaz de alcançar Tom. A cada dia, a distância entre eles parecia aumentar, e ela lutava para encontrar uma maneira de quebrar essa barreira e ajudar seu enteado a lidar com a dor e a solidão que ambos sentiam. Na noite seguinte, Bianca ponderou sobre a situação até que criou um plano. Uma manhã, enquanto Tom calmamente comia seu café da manhã, ela entregou-lhe um smartphone. O rosto de Tom se iluminou com uma rara expressão brilhante, e ela conseguiu dar um pequeno sorriso. Comprei um smartphone igual ao meu. Se for difícil falar sobre a escola, você pode me enviar um e-mail. Talvez eu possa ajudar, disse. Tom pegou cuidadosamente o novo smartphone sobre a mesa. Depois disso, não houve contato de Tom por um tempo. Bianca nem teve tempo de ensiná-lo a usar o smartphone, então não esperava muita comunicação. No entanto, esse pequeno gesto parecia ter criado uma pequena abertura, uma ponte que poderia ajudá-los a se conectar novamente. Naturalmente, ela não esperava muito contato inicialmente. No entanto, um dia, de repente, Bianca recebeu um e-mail de Tom. Ele dizia algo assim: um homem gentil que trabalha na fábrica de vidro me mostrou como usar meu smartphone, então pensei em te mandar um e-mail. Gradualmente, embora lentamente, Tom começou a compartilhar pequenos pedaços de informações sobre a escola por e-mail. Como mãe, Bianca queria fazer tudo o que pudesse, mas, mesmo depois de ouvir sobre suas experiências na escola, se sentia impotente para ajudar além de enviar palavras encorajadoras através dos e-mails. Talvez isso tenha sido significativo para ele, porque, depois de um tempo, Tom voltou a frequentar a escola regularmente, levando uma vida normal. Mesmo no ensino fundamental, Tom não causava grandes problemas e frequentava a escola diligentemente. Eventualmente, ele se tornou um estudante do ensino médio. Nessa época, ele já era capaz de falar sobre eventos escolares cara a cara, sem precisar enviar e-mails, e Bianca ficou impressionada com sua franqueza. Em um feriado, Roberto levou Tom para visitar a fábrica de vidro. Era um momento especial, pois Roberto queria mostrar a Tom mais sobre o trabalho e a tradição da família. Eles passaram o dia juntos, e Bianca pôde ver um laço se formando entre eles. Isso trouxe uma nova esperança para todos, fortalecendo sua conexão como família. Era perto dos quarteirões de alta temperatura onde, quando criança, Bianca foi repetidamente avisada para ficar longe por ser perigoso. Ver Tom aprender e praticar a fabricação de um copo de vidro básico a encheu de imenso orgulho e calor no coração. A partir desse dia, Robert começou a ensinar Tom a fazer vidro nos feriados e nos dias de folga da fábrica. O trabalho de Robert com o vidro era artístico e dava uma sensação especial, quase mágica, ao segurar uma de suas criações. Com o tempo, Tom foi aprendendo as técnicas e desenvolvendo suas próprias habilidades, criando um vínculo profundo com o avô e descobrindo uma paixão pela arte do vidro. Durante a segunda metade do último ano do ensino médio, Tom não tinha intenção de ir para a faculdade e estava hesitante em encontrar um emprego. Inseguro sobre qual carreira seguir, ele se sentia perdido. Apesar de ser repetidamente pressionado por seu professor sobre o que faria após a formatura, ele não conseguia escolher um caminho. Essa indecisão era uma responsabilidade que Bianca, como mãe, também precisava suportar. Enquanto fazia companhia a Tom praticando a fabricação de vidro durante as férias, ela trabalhava na papelada no canto da fábrica. Durante um intervalo, viu Tom e Roberto sentados em cadeiras de tubo, olhando para o forno de vidro aquecido. Em uma era em que a fabricação de vidro está migrando do artesanato para a maquinaria na maioria das fábricas, ainda há valor em continuar essa tradição? Perguntou Tom, curioso. Roberto cruzou os braços e franziu a testa, pensando seriamente na pergunta. Alguns dizem que nossa indústria está em declínio, mas ainda estamos ganhando a vida. Isso significa que há valor no que fazemos. Há pessoas que reconhecem o valor do vidro que eu faço, respondeu Roberto.
Você não tem medo de ir à falência? Perguntou Tom. Roberto sorriu e balançou a cabeça. Eu estou extremamente assustado, sim. A falência é assustadora, admitiu Roberto. Mas todo trabalho tem seus riscos, mas se acreditamos no valor do que fazemos e nos esforçamos para ser os melhores, sempre haverá um lugar para nosso trabalho. Não se trata apenas de ganhar a vida, mas de preservar algo que é importante para nós. Tom absorveu essas palavras, percebendo que a tradição e o artesanato da família não eram apenas um meio de sustento, mas uma forma de manter viva a herança e o legado de sua família. Bianca se aproximou e ofereceu a eles copos de Coca-Cola, alguns dos copos de vidro que Tom havia feito como prática. Roberto tomou um gole de Coca-Cola de um dos copos de Tom e sua expressão mudou, tornando-se um pouco triste. Quando eu era jovem e Bianca era pequena, eu não tinha tempo para brincar com ela. Todos os dias eram assustadores, e eu estava desesperado, sentindo-me quase fora de mim com a pressão do trabalho. Eu me pergunto se Bianca se sentia sozinha. Provavelmente sim. Eu mal cuidei dela, sempre pensando que eu era seu único membro confiável da família. Isso verdadeiramente me assustou, confessou Robert, olhando ao redor da fábrica. Minha esposa tinha acabado de falecer quando comecei esta empresa. Não havia tempo para lamentar. Eu precisava de dinheiro para criar Bianca e tinha que manter a empresa funcionando e sustentar os funcionários, continuou ele. Eu estava desesperado para não fazer minha filha amada sofrer. Triste, não é? Sou apenas um homem que só conseguia pensar em si mesmo, disse Roberto, com um olhar envergonhado. Bianca hesitou, mas depois estendeu a mão e tocou a mão de Roberto. Suas mãos eram terrivelmente finas, mas grandes, com dedos longos. Com essas mãos, ele deve ter criado inúmeros copos. Sem saber como, ela se viu ajoelhada na frente de Roberto, segurando suas mãos. Havia algo profundo acontecendo, algo que parecia falar diretamente ao seu coração. Obrigada, pai, por me criar, sussurrou Bianca. Você não ouviu? Eu não fiz nada. Estava apenas desesperadamente com medo de me perder, respondeu Roberto, a voz trêmula. Não, eu sabia que meu pai estava trabalhando desesperadamente por minha causa, explicou Bianca. Enquanto eu observava você trabalhando desesperadamente do lado de fora da fábrica, percebi que seu esforço era por mim. Roberto olhou para Bianca, surpreso e emocionado, sentindo o peso de suas palavras. Eles compartilharam um momento de entendimento profundo, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Bianca passava o tempo na entrada da fábrica, onde havia um pequeno canteiro de flores que sempre era plantado com algo novo a cada estação. Quando era criança, um funcionário lhe disse que Roberto era quem plantava as flores. Parecia improvável que Roberto tivesse interesse em flores, provavelmente ele plantava para ela. O canteiro de flores, que sempre fora plantado com flores com base na noção simplista de que todas as meninas gostam de flores, agora não tinha mais nada plantado nele, exceto a flor estrela da primavera, que floresceu a partir de sementes levadas pelo vento. Tom se formou no ensino médio e resolveu que queria um emprego na fábrica de vidro administrada por Roberto. Roberto, que havia se concentrado mais no trabalho de escritório, começou a trabalhar no vidro novamente. Observar sua habilidade ao criar peças de vidro complexas era puramente impressionante, e tanto Tom quanto Bianca olhavam com respeito. Com o passar do tempo, Tom se casou com a filha de um empresário parceiro de Roberto. Quando foi sugerido construir um duplex, Bianca se opôs fortemente, mas Tom insistiu que queria morar junto, então ela relutantemente concordou. Tom também convidou Roberto para morar com eles. Eu não consigo dormir a menos que esteja perto da fábrica, disse Roberto, recusando o convite. Eventualmente, quando um neto nasceu, Tom estava ocupado com o trabalho, então Bianca assumiu os cuidados com o bebê enquanto a esposa de Tom trabalhava. Andando com o bebê, ela olhou para onde Tom trabalhava. Olha, você pode ver que é seu pai ali, disse, inclinando o rosto do neto ligeiramente para onde Tom estava. O neto de repente apontou para uma pequena flor estrela da primavera florescendo a seus pés. Aquelas delicadas flores em forma de estrela estavam espalhadas pela fábrica,
e quando Bianca colocou a criança no chão, ela começou a cutucar as pequenas flores. "O que você está fazendo? Tome cuidado!" Tom, saindo da fábrica, repreendeu em um tom que parecia irritado, mas estava observando alegremente sua criança. Olhando além daquele sorriso para a pequena vida, Bianca pensou em como queria protegê-la para sempre. Bianca sorriu, observando a cena. A família, agora ampliada, encontrava alegria nas pequenas coisas, e o ciclo de amor e dedicação continuava a florescer, assim como as estrelas da primavera,